alguns anos do tempo e ver como é gostoso, né? São louvores que eu digo sempre, eu converso com os colegas meus, são louvores atemporais. Independente do tempo que foi louvado, eles vão continuar falando aos nossos colegas, nos marcando, e isso é bom. Eu vou pedir para os irmãos abrirem a Bíblia em João capítulo 15, a partir do versículo 12. João 15, 12. Seja louvado, glória a Deus. 12. João 15, 12. Aleluia. Amém? E diz assim a palavra do Senhor: o meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu amo. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Já não chamo mais servo, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Em vez disso, tenho chamado de amigos, porque tudo que eu ouvi do meu Pai, eu os tornei conhecido. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para ir e dar que permaneça, a fim que o Pai lhe conceda o que pedir em meu nome. Esse é o meu mandamento: amem-se aos outros. Somente até aqui os irmãos podem. Eu vejo muito essa passagem, até quando eu cito ela, que é um convite de Jesus para uma amizade. E quando nós tratamos questão de amizade, o meu ponto logo de ressaltar muito é o quê? Para você ser amigo de alguém, você tem que ser íntimo. Você tem que conhecer aquela pessoa que você vai ter essa amizade. Você tem que conviver com ela. Você tem que estar dia a dia com ela. Você tem que estar o mais próximo. Muitas das vezes é uma frase popular que você não precisa estar grudado na pessoa para ela ser seu amigo. Mas o fato de muitas das vezes você pegar e falar assim: oi, tudo bem? Como você está? Já mostra que você tem um vínculo com essa pessoa. Só que aqui antes, Jesus, nos versículos anteriores, ele está falando que ele era verdadeiro, os discípulos eram falando que os frutos iriam chegar. E ele aqui começa: o meu mandamento é este: amem uns aos outros como eu também. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá vida pelos seus amigos. Glória! Então, a partir do momento que você pede uma continuidade de uma passagem, ao ponto que você vê que Jesus veio ao mundo, ele sofreu, foi humilhado, ele apanhou e teve uma morte de cruz. Aleluia. E ele cita que ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. É um convite real para que você tenha uma amizade com ele nessa noite. Amém. Ele está falando: eu padeci uma cruz, eu apanhei, eu fui humilhado, me bateram, cuspiram. Só que eu estava lá, olhando à frente, porque eu sabia que ia ter pessoas que iam me adorar. Eu sabia que existiam pessoas que estariam numa terça-feira, no culto de ato profético, louvando, exaltando o meu nome, para criar uma glória! Aleluia! Deus! E aqui no versículo 15, que para mim é o ponto-chave dessa leitura, eu falo assim: já não chamo mais servo, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Em vez disso, tenho chamado de amigo, porque tudo que eu ouvi do meu Pai, eu me tornei conhecido. Então, Jesus, quando ele estava caminhando com os discípulos, ele estava falando que tudo que ele estava fazendo era mediante o que o Pai pedia para ele fazer. Então, em todo momento, ele falava: eu e o Pai somos um, eu sou a luz do mundo, quem vê a mim, vê o Pai. E quando ele estava na cruz, ele pegou o ponto e falou assim: Pai, Senhor, perdoa-los, porque eles não sabem o que fazem. Então, o tempo todo, Jesus estava ensinando quem é Deus e falando de Deus. Então, você pode perguntar: mas se hoje, como que eu posso estabelecer uma amizade com Jesus? A resposta é simples. Aqui tem tudo que você precisa para criar uma intimidade com Deus. Aqui tem todas as respostas que você precisa para você criar um vínculo mais afetivo e maior com o Senhor. Aqui você vai ter a resposta quando você estiver triste. Aqui você vai ter a resposta quando você estiver triste. Aqui pode ter a resposta para a cura que você está necessitando. Aqui você pode receber uma palavra de ânimo se você estiver espiritualmente necessitado de uma coisa. Mas para isso você tem que estar junto. Porque não adianta você falar assim: eu sou amigo do Senhor. Mas você não é amigo. Você tem seus momentos de oração. Você chega
o pessoal pergunta em você e você fala assim, não, eu sou sim servo do Senhor Jesus. Porque isso é uma declaração de que, Senhor Jesus, eu sei que eu sou pequenininho, eu sei que eu sou falho, eu sei que eu sou pecador. Mas eu sei que eu posso segurar na sua mão e você é meu amigo fiel. Eu sei que eu posso segurar na sua mão e você vai caminhar comigo nos dias que as tempestades vierem. Então, continua aqui, e aí Jesus, ele é mais assertivo, e eu posso usar esse versículo como uma declaração aqui nessa noite, tipo assim, vocês não escolheram, mas eu os escolhi para irem dar estudo, para permaneçam ao fim que o Pai lhe conceda em Deus nome. Então, você não chegou aqui cortado. Ah não, eu vou entrevistar o irmão que vai ter um culto, eu vou lá. Não, ele te escolheu para estar aqui nessa noite. Ele te chamou para estar aqui nessa noite. E ele ainda fala, eu vou escolher para ir e dar frutos para permanecer, a fim que o Pai lhes conceda o que pedido em meu nome. Então tá, você chegou aqui. Você está ouvindo a palavra, você está se alimentando da palavra, você vai estar saindo daqui cheio, eu tenho certeza que Deus já está nesse lugar, e Ele vai estar falando no seu coração. Eu creio, Jesus. Só que você tem uma missão de lá fora. Tem um versículo que é muito claro, fala, e levar o evangelho a toda criatura. Então nós temos uma missão a partir do momento que a gente pinta para o lado de fora. Para que, a fim que o Pai conceda tudo que pedir em meu nome. Então você pode usar o nome de Jesus para uma pessoa ser curada, você pode usar o nome de Jesus para uma pessoa ser liberta, você pode usar o nome de Jesus para que uma pessoa venha para a igreja e tenha um encontro com Jesus. Então há infinidade de coisas que o Senhor Jesus te convida nessa noite para ter uma intimidade com Ele, e a partir deste momento você viver de acordo com o chamado e o propósito que Deus colocou no seu vida. Então, essa é a mensagem de hoje. Aqui novamente falo, assim, esse é um mandamento, amem uns aos outros. Como eu vou poder amar a Jesus se eu não consigo amar o meu irmão? Eu vi essa analogia sobre uma vez. Para mim poder ter uma conexão com Jesus, eu tenho que amar o meu irmão. Existem questões humanitárias diferentes de questões de pensamento, posicionamentos, existem. Porque nós não fomos feitos iguais. Nós somos feitos para um propósito, sim, que é adorar o Senhor e fazer a obra dele. Mas nós temos que viver nisso. Nós temos que viver em comunhão, nós temos que viver em unidade. Porque senão, tem um versículo que fala, ó, qual bom e suave que os irmãos em comunhão. Então, receba esse convite de que Jesus ele quer ter uma amizade maior. Receba esse convite de Jesus hoje quer mudar a sua história. Mas eu tenho que mudar essa situação. Para que nós venhamos ter um contato de intimidade maior com Jesus, é que nós temos um contato de intimidade maior em nós. Que Deus abençoe os irmãos.